salve galera amada, paz e bem para todo mundo, bem-vindos a mais uma aula de História com o professor João. E hoje nós vamos falar sobre América no século XIX. América do século XIX, a gente começa falando então da Guerra de Secessão Americana, né, em mais ou menos 1861, porque ela foi importante. Qual o contexto dessa guerra? É um aumento populacional, territorial, né, aumento do mercado interno, as diferenças entre os projetos de sociedade da região norte e da região sul. O norte era mais industrializado e o sul era mais voltado para a escravidão, né, para o latifúndio, né, a monocultura, a produção agrícola, a produção da agricultura de exportação. E o norte, é claro, com essas indústrias, eles queriam que a abolição acontecesse, porque escravos não eram consumidores, eles não tinham dinheiro para consumir. Então, se você está produzindo coisas, você tem uma indústria forte, você precisa então de pessoas com uma renda, né, para poder comprar, certo? Bom, então no início do conflito, os estados do sul, sentindo-se ameaçados, decidiram se separar da União e criaram então os chamados Estados Confederados. Estados Confederados compreendiam Carolina do Sul, Carolina do Norte, Alabama, o Arkansas, a Flórida, a Geórgia, Louisiana, o Mississippi, o Texas e a Virgínia. Então eles acabaram entrando aí nesse processo de guerra porque o restante do país não aceitou essa divisão e eles acabaram entrando em guerra. Então, as principais diferenças socioeconômicas dos estados do norte e do sul residiam no seguinte: o grupo dominante do norte era industrial, no sul eram latifundiários, né, aqueles que tinham uma imensidão de terra. O principal setor produtivo no norte era a indústria, no sul a agricultura de exportação, principalmente a produção de algodão, né? O sistema de trabalho no norte, é claro, o trabalho assalariado, né, as indústrias, então, e no sul ainda permanecia a escravidão, né, por causa desses latifúndios que produziam uma monocultura para exportação. A política econômica, o norte defendia então tarifas protecionistas para limitar as importações, né, de manufaturado, ou seja, eles queriam proteger, já que nós estamos produzindo, então não vai ter vez o produto de fora, a gente vai tentar manter o nosso produto aqui em alta competitividade, ou seja, a Europa tinha países muito industrializados, mas se a gente quiser comprar da Europa, então vai ter um diferencial, né? O nosso produto aqui vai ter uma taxa, né, de imposto menor, digamos assim, do que os que vierem de fora. Então isso seria uma questão de protecionismo, né, do produto para induzir, ou seja, incentivar a compra do produto interno, né? No sul eles eram contra essas tarifas protecionistas, queriam vender seus produtos, seja diferente, né? No sul eles queriam vender, porque eles produziam agricultura de exportação, então é interessante que eles não tivessem tarifas protecionistas, porque eles iriam vender esses produtos. Por quê? Porque se você botasse uma tarifa protecionista em cima da importação, né, dos produtos que eles iam comprar da Europa, a Europa também poderia fazer o mesmo, e aí dificultaria a exportação, né? E aí criou-se essas diferenças entre eles. Então, né, no início do conflito, o presidente Lincoln, representante da União, ou seja, do país como um todo, não reconheceu esse novo país, os chamados Estados Confederados, e declarou guerra a eles. Então, o norte ampliou seu poder bélico, né, e venceu a guerra. Em 1863, o presidente proclamou a abolição da escravidão. Em 1865, né, o sul se rende e a guerra então chega ao fim, e acontece também o assassinato do presidente Lincoln. Quais as consequências? A principal consequência dessa guerra, né, foi a abolição da escravidão. A população negra, mas assim, a escravidão foi abolida, mas a população negra continua até hoje sofrendo um preconceito, uma discriminação. Não foi aquela coisa assim, né, de aboliu, agora acabou, está todo mundo igual, nada. Até hoje o negro luta por uma igualdade que ainda não chegou. A população negra então continuou a sofrer com preconceito, a discriminação e as perseguições. Aí surgiram os grupos, né, os grupos brancos, né, a Ku Klux Klan é um grupo surgido nessa época, e as leis protecionistas aceleraram o crescimento industrial, a ligação do território por meio de estradas de ferro, ou seja, isso foram consequências da guerra. Os Estados Unidos então agora se torna um país definitivamente coeso aí, né, com uma só bandeira, com uma só ideia, porém com algumas divergências entre o norte e o sul. Essas divergências anteriores ainda permanecem, tá?
mas a guerra acaba, o conflito acaba e eles seguem, né, pelo menos o mesmo caminho. A América Latina no século XIX ela passa, né, por algumas nuances, por algumas características só dela. Ela permanece sob influência da Inglaterra e posteriormente dos Estados Unidos, né, no chamado Novo Pacto Colonial. Houve aí essa fragmentação da América Latina com a sua independência. Assim que eles foram conseguindo a sua independência, havia um projeto de criar uma América Latina, né, um único país, grande, forte e tal, mas acabou que isso não deu certo, prevaleceu a ideia das elites crioulas e então houve uma fragmentação territorial, exceção o Brasil. O Brasil permaneceu um país grande, né, tanto é que quando a gente olha no mapa, a gente percebe que o Brasil, assim, cabe vários países vizinhos nossos aqui dentro do Brasil. Por quê? Porque o Brasil era parte, porque o restante da América, praticamente toda ela, a América Latina, era dominada pela Espanha e o Brasil por Portugal. Então acabou que o Brasil teve seguindo um caminho diferente. Mas o restante então fragmentou e criou-se países como Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina, Peru e tal, Colômbia, Equador, ou seja, a ideia de criar um grande país, né, não prevaleceu. As ideias liberais, atendidas no processo de independência, né, não foram monetizadas, e a liberdade política, igualdade jurídica, governo representando o povo. Havia o governo representando o povo, mas no fim não mudou muito do que era antes da independência, ou seja, a população mais pobre continuou tendo seus problemas do mesmo jeito, a população mais rica, a elite, continuou tendo seus privilégios como tinha antes. Surgiram os caudilhos, né? Os líderes políticos assumiram o governo por meio do voto, ou da força também, né? E governaram de forma autoritária. Esses caras eram representantes da elite. Ou seja, o governo trabalhava em prol, trabalhava em prol da elite. Né? A economia continuou sendo exportadora de produtos primários, exceto os Estados Unidos, que tinha lá as suas diferenças entre o Sul, que era exportador, produtor agrário, exportador, e o Norte, que era industrial. O restante da América continuou sendo agrário exportador. Tá? E isso era considerado aí a periferia do capitalismo, ou seja, havia uma dependência econômica em relação aos países centrais do capitalismo, como os países da Europa, e agora até os Estados Unidos também, que estavam despontando aí como um grande país capitalista, de economia forte. Então a América Latina acabou se tornando dependente desses países, inclusive dos Estados Unidos. E aí que cria-se então nos Estados Unidos, voltamos a falar da América do Norte, então cria-se nos Estados Unidos a chamada América para os americanos, a chamada doutrina Monroe, ou seja, a América é para os americanos. Então os Estados Unidos começam aí a apoiar, digamos assim, a América Latina, porque declarava que a América deveria pertencer aos americanos. Mas na verdade os Estados Unidos não é porque eles eram bonzinhos, queriam que a América Latina se tornasse independente da Europa, que nada, eles estavam de olho também nisso daqui, né, como forma de dominação, agora não territorial, mas econômica, embora em alguns territórios acabou sendo territorial também, como é o caso de Porto Rico. Né, os Estados Unidos declararam guerra à Espanha para libertar Cuba e Porto Rico acabou se tornando um protetorado norte-americano. Cuba aproveitou a parte, acabou se tornando independente, mas Porto Rico acabou se tornando aí um protetorado americano. Ou seja, os Estados Unidos tinha agora uma influência econômica sobre a América Latina e também tinha uma influência política e até territorial. Né? E aí cria-se o Big Stick, que seria o que? A política do porrete, né? A política de intervenção externa. Os Estados Unidos agora se achava o bambambam, o dono do mundo e tal, né? E de uma certa forma eles estavam mesmo melhor do que os outros países, economicamente, politicamente falando, estavam mais bem estruturados. E eles criaram então essa ideia aí de política externa, de intervenção militar nos países da América Latina, sempre que interesse norte-americano estivesse na qualquer coisa que se fizer na América Latina que não estiver de acordo com as nossas ideias, a gente vai poder intervir lá tranquilamente. Né? Claro que isso tirava um pouco da autonomia da América Latina, mas essa era uma ideia norte-americana. Né? E o imperialismo norte-americano, então, continua sob influência econômica, política e também física. Né? No Canal do Panamá, a região era parte do território colombiano. Os Estados Unidos, então, acabou pressionando o governo colombiano para a construção do canal. E o Congresso acabou não ratificando esse acordo.
Os Estados Unidos apoiou os rebeldes separatistas, né, para a independência da região, no Panamá, conseguiu independência em 1903 e cedeu o controle da zona do canal para os Estados Unidos. Ou seja, a administração do canal ficou nas mãos norte-americanas até 1999. Né? Ou seja, quase um século aí, o canal do Panamá, né, um importante, né, canal de ligação marítima, ficou na mão dos Estados Unidos, demonstrando aí essa dominação econômica, né, que os Estados Unidos exercia, e por que não dizer física, territorial também, na América Latina. Essa dominação, né, era uma estratégia de dominação utilizada pelos Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX. Ok? Bom, gente, assim a gente chega ao fim da nossa aula, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E ajude vocês aí no exercício de vocês. Muito obrigado e até a próxima.